Olá, eu sou Erasmo Fernandes, engenheiro agrônomo e especialista na cultura da pimenta do reino. No vídeo de hoje, vamos falar um assunto primordial, um assunto super importante para você que está a campo todos os dias, para você que é produtor, que é o quê? Sintomas visuais de deficiência na cultura da pimenta do reino, de deficiência nutricional. Você vai aprender como identificar as deficiências e diferenciar de toxicidade. E o mais importante de tudo, você vai aprender também nesse vídeo como corrigir os problemas. Então vamos direto ao assunto, sem perder tempo. Aqui, o mais importante é a gente poder identificar aonde esse sintoma está aparecendo. Se são nas folhas velhas ou se são nas folhas novas. Um exemplo, se são nas folhas velhas, pode ser nitrogênio, fósforo, potássio e até mesmo magnésio. E se for nas folhas novas, pode ser cálcio, enxofre, boro, zinco, ferro, manganês e cobre. Então, isso é muito importante a gente saber. Esse sintoma de deficiência está me mostrando nas folhas velhas ou folhas novas? É o primeiro caminho, o primeiro passo que eu posso dar para quando eu vou pensar em fazer uma identificação visual de deficiência. E depois, o segundo passo é identificar como que é esse sintoma. Se é uma clorose, se é uma necrose, se é uma deformação, se é um carquilhamento, se é um rosetamento. Então, esse é o segundo passo, eu identificar como que é esse sintoma, o que a planta está querendo me mostrar. Agora a gente vai ver os principais nutrientes e os principais sintomas de deficiência. São vários, mas a gente vai falar sobre os principais aqui. Nós vamos falar primeiramente agora sobre os macros primários. Nitrogênio. Qual que é o sintoma de deficiência de nitrogênio? Clorose uniforme nas folhas mais velhas. Planta perde o vigor de crescimento e o crescimento fica paralisado. Olhe bem, folhas velhas. Como que eu posso corrigir isso? Com ureia, sulfato de amônia, nitrato de amônia. As coisas básicas eu posso corrigir. Fósforo. Qual que é os sintomas? Folhas velhas com tonalidade arroxeada ou verde azulada e um crescimento travado. Como que eu posso corrigir? Com MAP, super simples, super triplo, fosfato natural reativo, com qualquer fonte de fósforo. E agora vamos falar do último macro primário, que é o potássio. As margens das folhas velhas com clorose, seguida de necrose, queima no limbo foliar, nas bordas. E adquire consistência quebradiças. As folhas ficam secas, quebradiças, tá? Correção: cloreto de potássio, nitrato de potássio, sulfato de potássio. São umas formas básicas aí da gente corrigir. Então falamos sobre os macros primários. Agora a gente vai falar sobre os macros secundários. Cálcio. Qual que são os sintomas de deficiência do cálcio? Folhas novas deformadas, pequenas manchas necróticas, necrose apical e queda das brotações e raízes frágeis. Olha só. Como que eu posso corrigir? Propriamente com calcário, gesso agrícola e nitrato de cálcio também. Algumas coisas básicas que eu posso corrigir. Se eu tenho meu solo bem corrigido, né, com calcário, basicamente eu não tenho problema com cálcio. E agora, magnésio. Clorose internerval nas folhas velhas. Nervuras verdes, entre elas amarelas. Então nós temos estrias. Inicia-se no ápice ou no meio. Então começa sempre da parte de cima ou no meio das plantas. Sintomas mais evidentes em folhas maduras. Você não vê muito nas folhas mais novas. Nas folhas mais maduras você vê deficiência de magnésio. Correção: calcário dolomítico, sulfato de magnésio, nitrato de magnésio. E o nosso último macro secundário, que é o enxofre. O que a gente tem de sintomas? Clorose geral em folhas novas, semelhante a de nitrogênio, porém nitrogênio nas folhas velhas
e enxofre, folhas novas, além de pequenas necrose nas extremidades das folhas. Correção: enxofre elementar, gesso agrícola e sulfato de amônia e sais também, que a gente faz correção de outros micos, a gente tem enxofre. Então falamos sobre macros primários e macros secundários. Agora a gente vai falar sobre micros. E o primeiro que a gente vai falar é sobre boro. Ele aparece nas folhas novas, as folhas ficam deformadas, entre nós curtos, e aborto floral. Aborto floral. Correção: ácido bórico, borato de sódio, aplicação foliar ou via solo, com cautela, muita cautela com boro. Zinco: sintoma: folhas novas com clorose internerval leve, rosetamento, folhas agrupadas, começa a ficar folhas agrupadas, folhas estreitas e compridas, semelhante aos sintomas de virose. Muito cuidado com isso para não se confundir com virose ou vice-versa. Correção: sulfato de zinco, quelato de zinco, via solo ou foliar. Manganês, né? Qual que é o sintoma? Clorose internerval nas folhas, mais difusa e com nervuras pouco divisíveis, semelhantes à de magnésio. Olha só. Correção: sulfato ou quelato de manganês, via solo ou folha. Ferro. Muita atenção com ferro. É um dos micronutrientes mais extraído pela cultura da pimenta do reino. Sintomas: clorose internerval em folhas novas. Veja bem, folhas novas, com nervuras principais bem verdes e marcadas, semelhante à de manganês. Vocês viram que os micronutrientes eles são mais difíceis de você identificar, porque um é semelhante ao outro, né? Qual que é a forma de correção de ferro? Quelato de ferro, sulfato ferroso, via foliar ou solo também. E aí cobre. Sintomas: folhas novas com coloração azulada ou verde pálida entre as nervuras, murchas, brotações necrosadas, folhas estreitas voltadas para baixo. As folhas ficam estreitas e voltadas para baixo. Correção: sulfato de cobre, quelato de cobre, via solo ou foliar. Aqui eu quero fazer uma ressalva. Não se baseie simplesmente por um diagnóstico visual. Não acreditem também numa pessoa que chega lá e simplesmente bota o olho e diz: ah, isso aqui é deficiência de tal nutriente. Vocês viram que são muito semelhantes uns com os outros? Então eu não posso chegar simplesmente com um diagnóstico visual e passar uma recomendação para você. Eu trabalho em cima de análise de solo e análise de folha. Análise de folha, dentro dos meus clientes, eu tiro uma análise de folha a cada 3 meses, que vai me ligando o meu GPS para mim fazer as devidas correções ou propriamente ajustes nos programas nutricionais. Então, duvidem das pessoas que chegam lá, com certeza absoluta, isso aqui é deficiência de tal. Tome muito cuidado com isso. Tá? A seriedade do trabalho, ela funciona diferente. A gente trabalha em cima de dados e fatos. Então, uma análise me dá dados para mim poder trabalhar. Ser mais assertivo. Fazer você não jogar dinheiro fora. Então, quando eu chego lá e diz, eu acho que pode ser tal coisa. A gente não pode trabalhar assim, não é eu acho. Bola para frente. Deficiência e toxicidade. Né? Nem sempre sintoma é falta. Às vezes é excesso. Olha só que interessante. Eu posso errar com falta e posso errar com excesso. As duas extremidades são prejudiciais. Por isso devemos estar monitoramento via análise de solo e folha, conforme eu falei. Sempre a gente tem que estar monitorando. Agora eu vou falar sobre a toxidez e efeito do excesso. Nitrogênio. O crescimento é exagerado, folhas escuras, atrasa a maturação e menor resistência a pragas. Fósforo inibe a absorção de zinco, ferro e cobre. Pode causar deficiências secundárias. Potássio, redução na absorção de magnésio e cálcio. Quando eu tenho excesso de potássio, eu tenho uma deficiência induzida de magnésio. Induz a deficiência desses nutrientes. Cálcio interfere na absorção de magnésio,
Potássio e boro endurece os tecidos vegetais da planta. Magnésio compete com cálcio e potássio, né? Pode causar deficiência de cálcio. Enxofre acidifica o solo em excesso, pode competir com um selênio. Zinco, clorose internerval, inibe a absorção de ferro e manganês. Ferro, manchas escuras e necrose, reduz a absorção de fósforo e manganês. Manganês, clorose com pontos necróticos, inibe a absorção de ferro, manganês e cálcio. Cobre, necrose nas pontas das folhas, pode ser tóxico em solos mal drenados. Boro, queima das bordas das folhas, necrose em brotos, faixa de toxicidez estreita. É muito fácil eu gerar uma toxidez de boro, então muita atenção com boro. Molibdênio, afeta a absorção de cobre, raramente tóxico. Cloro, clorose, necrose foliar, distúrbio osmótico. Então, muito cuidado com excesso de cloreto de potássio. Vocês viram como a gente tem que ter um equilíbrio, é como andar numa corda bamba. Como é que é no slackline? É como andar no slackline, tem que ter o equilíbrio das coisas. Por isso que eu falo muito de um programa nutricional. Muita atenção nisso. Identificar os sintomas é o primeiro passo, corrigir com a base em análise de solo, análise de folha, equilíbrio é o que garante a produtividade. É o que eu estava falando, a gente tem que ter o equilíbrio para as coisas. No próximo vídeo, vamos falar sobre nutrição, doença e estresse na pimenta do reino. Que uma coisa leva à outra. Se o conteúdo te ajudou, curte, compartilha e comenta aqui embaixo quais desses sintomas você já viu aí na sua lavoura. E até o próximo vídeo.